Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça e desvendar do começo ao fim um dos livros mais importantes e, de certa forma, proféticos já escritos, 1984, do George Orwell. A ideia aqui é contar essa história, acompanhar a jornada do Winston Smith, passo a passo, nesse mundo de vigilância total até o seu final, que é absolutamente devastador. Então, vamos lá! Para a gente começar a entender o mundo de 1984, a primeira coisa é absorver os lemas do partido, que estão ali cravados em prédios por toda parte. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esses paradoxos não são só frases de efeito, sabe? Eles são, na verdade, os pilares de uma sociedade inteira, uma sociedade construída sobre a contradição e o controle absoluto da mente. Bom, começamos então na primeira parte do livro, mergulhando de vez na realidade brutal da vida sob o comando do partido e vendo de perto o despertar da rebeldia no nosso protagonista. E aqui a gente conhece o Winston Smith. Ele tem 39 anos, uma úlcera no tornozelo e trabalha para o partido na pista de pouso 1, que um dia já foi Londres. A vida ali é cinzenta, decrépita. Os prédios, tipo as casas da Vitória, onde ele mora, estão caindo aos pedaços. Tudo, absolutamente tudo, é vigiado pela polícia das ideias. E o mais bizarro, as crianças são treinadas para serem espiãs, para denunciar os próprios pais. Imagina só. Tá, mas como é que essa vigilância toda acontece? Principalmente através da teletela. Pensa nela como uma TV que nunca desliga e que também te assiste de volta. Ela fica passando propaganda do governo o tempo todo, mas o principal objetivo dela é vigiar. A qualquer momento, um guarda da polícia das ideias pode estar do outro lado, te observando, ouvindo cada sussurro, cada mudança na sua expressão. E é no meio dessa opressão toda que o Winston comete o seu primeiro ato de rebelião de verdade. Ele faz uma coisa que é impensável. Ele compra um diário. Só o fato de ter um objeto antigo para registrar os próprios pensamentos não é só proibido. É um crime de pensamento, um crime que dá pena de morte. Mas como é que o partido mantém esse controle todo na mente das pessoas? Usando uma ferramenta psicológica muito poderosa, o duplo pensamento. É, basicamente, a capacidade de acreditar em duas ideias que se contradizem, ao mesmo tempo. O Winston faz isso todo santo dia no trabalho dele, onde ele literalmente apaga a história, reescrevendo o passado, para que ele sempre combine com a verdade atual do partido. Ele sabe que está mentindo, mas, ao mesmo tempo, ele acredita na nova verdade que ele mesmo acabou de criar. E é a partir daqui que a história ganha um fôlego novo. A segunda parte do livro fala sobre rebelião, e pela primeira vez sobre esperança. O Winston começa a achar que talvez ele não esteja sozinho nessa. Tudo, absolutamente tudo, muda por causa de um bilhetinho. Uma moça de cabelo escuro, que o Winston achava que era uma fanática pelo partido, passa um bilhete para ele. Depois, tremendo, ele consegue abrir. E lá dentro estão escritas 3 palavras que desafiam toda a existência do regime. Eu te amo. O nome dela é Julia. E o caso dos dois não é um romance qualquer, não. Cada encontro, cada toque é um ato de guerra. O partido proíbe o amor, o desejo, porque são coisas que ele não consegue controlar. Então, como o próprio Winston pensa, a união deles foi uma batalha, o clímax, uma vitória. Foi um golpe direto contra o partido, um ato político. Eles buscam qualquer cantinho para se refugiar. Enquanto Winston sonha com a Terra Dourada, um lugar ideal, cheio de liberdade, a realidade deles é outra. Encontros rápidos e secretos em igrejas em ruínas e, finalmente, um quartinho alugado em cima de uma loja de antiguidades. Esse quarto vira o santuário deles, um pequeno bolsão de privacidade num mundo que baniu isso completamente. Se sentindo mais corajosos, Winston e Julia resolvem levar a rebelião deles para um outro nível. Só que essa esperança que eles estão sentindo, bom, ela está prestes a se revelar uma armadilha, montada com todo o cuidado. O Winston sempre desconfiou do O'Brien, um membro do alto escalão do partido, que ele achava que, no fundo, também era um dissidente. Ele acredita que o O'Brien fez parte da confraria, a lendária organização de resistência. Então, Winston e Julia vão atrás dele, confessam que odeiam o partido e que querem entrar para a conspiração. O'Brien começa a testá-los e a lista de perguntas é simplesmente aterrorizante. Ele pergunta se eles estão dispostos a assassinar, a sabotar, a trair o país, a jogar ácido no rosto de uma criança, a perder a própria identidade e a cometer suicídio. E para cada uma dessas perguntas, eles respondem sim. Mas aí vem uma pergunta que faz os dois hesitarem. O'Brien pergunta:
Vocês estão dispostos a se separarem e nunca mais se verem? E os dois respondem, não. Essa é a única linha que eles não estão dispostos a cruzar, o último pingo de humanidade deles. E o O'Brien, friamente, anota essa inclamação. E a armadilha se fecha, justamente no santuário deles, o quartinho em cima da loja. Eles estão deitados juntos quando uma voz fria, metálica, vem de trás de um quadro na parede. Vocês são os mortos. Tinha uma teletela escondida ali o tempo todo. Em segundos, a polícia das ideias invade o lugar, estilhaçando para sempre aquela bolha frágil de liberdade que eles tinham criado. Agora a gente entra na fase final e, sem dúvida, na mais sombria da história, a desintegração total de um ser humano. O que acontece dentro do temido Ministério do Amor não é só uma punição, é a aniquilação da alma. E o torturador do Winston é ninguém menos que o O'Brien. Ele explica que o processo que eles chamam de reintegração tem 3 estágios. Primeiro, a aprendizagem, onde a dor brutal te ensina sobre o poder absoluto do partido. Depois, a compreensão, onde você entende a filosofia do partido de que o poder é um fim em si mesmo. E, por fim, a aceitação, quando a sua vontade é totalmente destruída para ser reconstruída à imagem do partido. O objetivo não é matar o inimigo, é convertê-lo. O auge do tormento do Winston é a insistência do O'Brien para que ele veja 5 dedos, quando o O'Brien só está mostrando 4. O objetivo não é só fazer ele mentir, é destruir a própria noção de realidade. O poder supremo para o partido é a capacidade de dizer que 2 mais 2 igual a 5 e fazer com que as pessoas acreditem nisso de verdade. Porque se o partido controla a mente, ele controla a realidade. Simples assim. Mas o Winston resiste. Uma parte do espírito dele ainda se recusa a ceder. Mas O'Brien tem uma última ferramenta. Ele o envia para o lugar mais temido do Ministério do Amor, o quarto 101. E o que tem lá? O quarto 101 contém a pior coisa do mundo. E isso é diferente para cada pessoa. É o medo mais profundo e irracional que alguém pode ter. Para Winston, essa coisa são ratos. Ele é amarrado numa cadeira enquanto O'Brien traz uma gaiola com 2 ratos famintos feita para se encaixar no rosto dele. E diante do terror absoluto, a última barreira do Winston se quebra. Ele trai a única pessoa que ele jurou que não ia trair. Em desespero, ele grita, faça isso com a Julia, não comigo, com a Julia, não importa o que aconteça com ela. Arranquem o rosto dela, roam ela até os ossos, não eu, Julia, não eu. E com isso, a desintegração dele está completa. A história termina com Winston curado. Ele está sentado no Café da Castanheira, um lugar para dissidentes que foram perdoados. Ele é só uma casca vazia, bebendo gin da vitória e jogando xadrez. Ele reencontra Julia rapidinho, mas o amor já era. Foi substituído por um desprezo mútuo. Ele desenha com o dedo na poeira da mesa, 2 mais 2 é igual a 5. Nos seus momentos finais, a lavagem cerebral está completa. A luta acabou. Ele venceu a si mesmo. E o livro termina com a frase mais arrepiante da literatura. Amava o grande irmão. É a demonstração final de que o poder totalitário não se contenta em controlar o que a gente faz ou diz. Ele busca controlar o que a gente pensa e, no final, o que a gente ama. Uma vitória total e absoluta.